Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, um encontro de gerações aqui finalmente aconteceu. O tão esperado aqui duelo entre Magnus Carlsen e Garry Kasparov, 16 anos depois do último encontro deles. Então, o Magnus Carlsen, será que ele vai aproveitar essa chance e pela primeira vez vencer o Garry Kasparov? O Magnus Carlsen nunca conseguiu vencer, né? O Kasparov perdeu, empatou, mas nunca venceu. Será que vai ser dessa vez? Vamos ver, né? O Magnus Carlsen aposentado, o Garry Kasparov aposentado, o Magnus Carlsen aí no seu auge, né? No seu auge, campeão mundial de blitz, de rápidas, de pensadas e tudo mais. Então vamos dar uma olhada nessa partida. Agora ela é uma partida de xadrez 960, é uma variante de xadrez. Eu quando vi essa notícia fiquei desanimado, deu uma desanimadinha, assim, a barra estava aqui, a barra caiu, assim, porque... eu queria ver o xadrez, né? O xadrez tradicional entre eles, né? E não essa maluquice aqui. Mas tudo bem, faz parte, o torneio é assim, tudo bem, né? Chess 960. Pelo menos aqui a posição inicial não tá tão bizarra, né? Não tá tão diferente do xadrez convencional. Na verdade, trocou aqui o rei com o bispo, né? E aqui no Chess 960 a posição das negras é sempre espelhada. Para quem não sabe, no Chess 960 a posição inicial ela é feita de forma aleatória pelo computador, tá? Então aqui, enfim, aconteceu dessa forma. Garry Kasparov de brancas, então jogando contra Magnus Carlsen. Ritmo de jogo 20 minutos para cada um com 5 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O violento, agressivo, o boxeador Garry Kasparov abre aqui a partida com o peão da dama. Não dá nem para falar que é um peão da dama, né? Abre aqui com D4, porque já tá tudo meio misturado aí essas peças, mas vamos lá. D4, temos D5 aqui pelo Magnus Carlsen, E3, cavalo em F6, desenvolvendo peça, cavalo aqui em F3. O Kasparov também sai desenvolvendo, E6, abrindo para o bispo de casas escuras poder jogar, C4 aqui pelo Kasparov, imediatamente indo para cima do peão central. Temos A6, aqui cavalo C3 desenvolvendo pelo Garry Kasparov, e aqui o Magnus Carlsen vai para D por C4, bispo por C4 e C5. Eles estão jogando como se fosse um xadrez normal aqui, como se não fosse um Chess 960. Daqui a pouco vai ficar muito parecido mesmo com o xadrez normal. A partida seguiu com D por C5, e um lance aqui surpreendente aqui pelo Kasparov, porque ele poderia evitar aqui a troca das damas, jogar um lance aqui como dama C2, por exemplo. O Kasparov, que é um jogador agressivo, boxeador, né? Jogando contra o Magnus Carlsen, que é um exímio jogador de finais e tudo mais. Acho que esperava-se que aqui o Kasparov fosse evitar a troca de damas, mas ele joga simplesmente com D por C5, surpreendendo. Temos bispo por C5 pelo Magnus Carlsen, permitindo aqui a captura, e vai perder o roque. O roque, tudo bem, né? O rei aqui provavelmente vai para E7 depois, e sem as damas no tabuleiro tá tudo certo, né? Então, o Kasparov segue com dama por D8, cheque. Temos rei por D8 e agora bispo aqui em D3 pelo Garry Kasparov. Então, já segurando aqui a casa de E4, a partida seguiu com rei em E7 pelo Magnus Carlsen. E agora, olha que lance esquisito, presta atenção no rei do Kasparov aqui, no rei das brancas. Grande roque, né? Que lance é esse? Nunca soube que torre pulava por cima do rei. Não pula, hein? Não pula. É que no Chess 960, quando você faz o grande roque, você leva o rei até a torre, você encosta o rei na torre, e a posição resultante é a posição de roque do xadrez normal, tá? Então essa é a posição do grande roque do xadrez normal. E segue as mesmas regras, tá? Não pode ter mexido o rei, não pode ter mexido a torre, já tem que ter desenvolvido as peças, né? Tem que ter tirado essas peças daqui, não pode ter peça adversária dominando casa pela qual o rei passa, então tudo igualzinho, né? Então, mas aqui essa posição é estranha, né? O grande roque aqui pelo Kasparov. E aqui a gente já tem uma posição parecida com o xadrez normal mesmo, sem ser essa variante do Chess 960, né? E muito bem, aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo C6 desenvolvendo, e o Kasparov vai para essa ideia de cavalo G5, uma ideia aparentemente estranha, mas a ideia dele é manobrar aqui com os cavalos para a casa de E4, atacar o bispo aqui em C5. A partida seguiu com torre D8, cavalo de G em E4, temos mais uma troca de peças, cavalo por E4, o bispo está ameaçado, e aqui bispo B6 pelo Magnus Carlsen. Temos bispo C3, finalmente colocando esse bispo aí numa boa casa, desenvolvendo o bispo, atacando o peão aqui de G7, e aqui o Magnus Carlsen
Poderia tentar complicar as coisas, ir para uma linha mais aguda, jogar um F5 aí ao invés de proteger o peão, mas é o tipo de posição que o Kasparov gosta e não é muito a cara do Magnus Carlsen, né? Linhas arriscadas, linhas confusas. Então aqui o Magnus Carlsen prefere simplesmente jogar F6, né? Mas F5 seria uma linha bem interessante, né? Viria, por exemplo, o cavalo aqui em G3, o bispo está atacando aqui, as pretas poderiam gambitar o peão de G7 jogando o lance como o bispo A5. Não é muito a cara do Magnus Carlsen fazer isso aqui. Se bispo por G7, por exemplo, torre G8, bispo C3, parece que as brancas ganharam peão grátis, só que na verdade não, poderia seguir com bispo por C3, B por C3 e cavalo E5, e as pretas têm um grande jogo aqui, vão colocar o bispo em C6, vão explorar as casas fracas aqui. Por exemplo, bispo C2, torre por D1 cheque, rei por D1, bispo C6, atacando aqui o peão de G2, torre G1, e uma continuação interessantíssima para as pretas seria H5 aqui. Não pode capturar o cavalo aqui em H5, senão está vindo o bispo F3. Como assim, Rafael? Se jogasse cavalo aqui em H5, viria bispo em F3 cheque, capturando o cavalo na sequência. As brancas não poderiam capturar o bispo, senão estaria caindo a torre. Então aqui várias possibilidades existiriam depois de H5, né? Se as brancas quisessem defender tudo com F3, viria H4, cavalo E2, cavalo C4, e pelo preço de um peão, as pretas têm uma excelente posição. E aqui vão recuperar esse peão, né? Não adianta nem avançar, senão tá vindo cavalo cheque, tá caindo o bispo, e as pretas recuperam o peão à força e ficam com uma belíssima de uma posição, né? Então, mas o Magnus Carlsen preferiu não fazer isso, não ir para F5, preferiu ir para mares mais calmos aqui, simplesmente com F6, mais sólido, né? E aqui o Kasparov então vem com tudo G4. Qual que é a ideia do Kasparov? Ele quer abrir aqui a atividade do bispo, ele quer mandar um G5 aqui, né? Vai mandar um G5, abrir aí o bispo e partir para cima. Esse é o estilo do Kasparov. G4 é um lance típico, né, do boxeador do Kasparov. E aqui o Magnus Carlsen, claro, experiente, inteligente, não tão experiente quanto o Kasparov ainda, né? Mas experiente, vai para o lance bispo A5, tentando anular essa peça aqui do Kasparov, que está prestes a se tornar uma peça monstruosa, assim que essa diagonal aqui fosse aberta, né? Depois de G5. Portanto, aqui não tem muito como recusar essa troca, até poderia tentar simplesmente jogar um bispo E2, mas esse bispo vai ser trocado, ele não tem para onde ir, né? Então a partida seguiu com bispo por A5, simplesmente cavalo por A5, bispo aqui em C2 e agora bispo C6, um bispo bem colocado aí do Magnus Carlsen, um lance bastante forte, colocando pressão no cavalo, a torre tem que sair daí. Torre de H em G1 foi jogado, por enquanto o cavalo protegido aqui pelo bispo. E agora cavalo em C4 aqui pelo Magnus Carlsen. Magnus Carlsen vai colocando bem aí as suas peças. O Kasparov segue com torre por D8. Torre por D8 e G5, era tudo que ele queria, né? Abrir a posição. Mas aqui o Magnus Carlsen segue com F5, não deixando aí abrir a posição, atacando o cavalo. Temos cavalo C3 e agora cavalo em E5 aqui pelo Magnus Carlsen. Está ameaçando uma entrada muito chata aqui em F3. Com o cavalo ou até mesmo com o bispo. A partida seguiu aqui com F4, a partida seguiu aqui com F4, né? Uma outra ideia aqui, além de cavalo E5 pelo Magnus Carlsen, poderia ser diretamente o bispo aqui em F3, um lance muito incômodo, não permitindo a troca das torres, não permitindo a movimentação do cavalo, né? Se torre G3, cavalo E5, e é muito chato de jogar isso, não dá para jogar bispo D1, tá entrando o cavalo na posição. Seria muito chato de jogar isso aqui de brancas, né? Mas o Magnus Carlsen preferiu, ao invés de jogar o bispo F3, preferiu simplesmente cavalo E5, um ótimo lance. E aqui F4 pelo Garry Kasparov atacando aí o cavalo. Temos cavalo em F3 atacando a torre e torre G2. Olha só esse lance aqui corajoso do Garry Kasparov, um lance bem calculado aqui pelo Kasparov, né? A gente pode ver aqui que ele levou apenas alguns segundos, praticamente fez de imediato aqui esse lance. O ponto é que as pretas não tem como explorar aqui um ataque descoberto de uma maneira, né? Cavalo E1, por exemplo, atacando a torre simplesmente pode jogar a torre G1, né? Atacando o cavalo e não tem nada acontecendo, né? Se capturar esse bispo aqui, tudo bem, né? Cavalo por C2, rei por C2 e o jogo vai embora, né? Os peões aqui nas casas escuras, imunes ao bispo de casas claras. Tá tudo certo. Então o Kasparov calcula bem, coloca a torre em segurança aí com torre G2. O Magnus Carlsen joga prudente, joga sólido aqui com lance G6, parando as ambições do Kasparov na ala do rei. E o Kasparov aqui perde um tempo também para tirar finalmente a torre aqui da diagonal do bispo. Torre em F2. Temos E5 pelo Magnus Carlsen e aqui o Kasparov poderia jogar um lance como H4, afinal de contas não dá para tomar com o cavalo por H4, senão a torre faria uma forte pressão na coluna H.
Poderia seguir com H4, mas o Kasparov prefere complicar tudo aqui com o lance E4, vai buscando as suas chances. A partida seguiu com F por E4. Aqui é o seguinte, né? E4 está atacando o cavalo, né? Bloqueia aqui, né? Corta a conexão do bispo com o cavalo. Então praticamente força aqui a resposta do Magnus Carlsen F por E4, agora sim protegendo o cavalo. E agora cavalo por E4, eliminando o defensor do cavalo, mais uma vez atacando aí o cavalo. Temos cavalo D4 e agora é o Magnus Carlsen que está ameaçando capturar o defensor aqui do cavalo, né? Cavalo por C2 seguido de bispo por E4. O Kasparov tem que fazer alguma coisa em relação a isso, faz o lance cavalo G3. Temos cavalo por C2, bispo por C2 e agora Magnus Carlsen faz o lance torre aqui em F8, colocando um problemão aqui para o Kasparov, um problemão, né? Porque o peão não pode avançar por conta de temas aqui do bispo de casas claras, né? F5, por exemplo, não funcionaria, simplesmente G por F5 e não dá para capturar nem com a torre aqui, nem com o cavalo, por exemplo, por conta, é cheque, né? Mas aí torre por F5 e aí bispo em E4, com o final vencedor aí pro Magnus Carlsen, para as negras, né? Então torre F8 coloca um problemão aqui pro Kasparov, o Magnus Carlsen viu longe, né? Viu longe quando ele jogou essa sequência, e o Kasparov aqui então tem que decidir se ele joga a torre E2 ou o cavalo aqui em E2, né? Torre E2 contra-atacando ou o cavalo em E2 protegendo. O problema de torre E2, que não foi o lance jogado, seria aqui torre por F4, depois de torre por E5 cheque, rei D6, né? Aqui o Kasparov teria que perder um tempo, torre E2 provavelmente, e aí viria a torre G4, pressionando, né? Deixando aqui o peão escravo e pressionando G5, e aí não teria como defender, né? Isso daqui, teria que jogar qualquer rei C3 e aí tá vindo torre por, né? Cavalo dando um duplo, tudo bem, mas não se assustem, né? Bispo por, torre por, e aqui um final provavelmente vencedor para as negras por conta dessas maiorias de 2 contra 1 com o rei longe, tá? Então aí viu longe demais aqui o Magnus Carlsen. O Kasparov então percebe que torre 2 não funciona, faz o lance cavalo E2, que é um lance bem passivo, e o Magnus Carlsen prefere aqui simplesmente melhorar a posição do rei, manter toda a pressão, né? Continua não existindo o tema da captura, tá caindo a torre e tudo mais, então melhorou a posição. Seguimos com o rei D2, né? Então aqui protegendo o cavalo, saindo da diagonal de casas claras, e agora bispo B5. O Magnus Carlsen bota a pressão no defensor do peão de F4, tá ficando complicado aqui para o Kasparov. O Kasparov faz o lance torre F3 e nessa posição o campeão mundial Magnus Carlsen começa a emergir aqui em pensamentos. Magnus Carlsen, que estava bem melhor no tempo, olha só, 3 minutos e 13 aqui para Kasparov, 7 minutos e 40 para Magnus Carlsen. Magnus Carlsen pensa aqui por muitos minutos e faz o lance torre em F7. Então aqui ele pensa por mais de 4 minutos e faz um lance. Ele não faz o melhor lance, né? Existe muito disso nas partidas de grandes mestres, né? Aliás, tem um fato curioso, às vezes quando está nessa questão de tempo final, eles gastam muito tempo e em geral erram. É curioso isso, parece que se não pensasse tanto faria um lance melhor aí. Mas aqui o simples e efetivo bispo E2 é vencedor, né? Bispo por E2 aqui eliminando o defensor, né? Simplesmente isso, rei por E2. Mas aí por F4 permite torre C3 ou torre B3 com contra-ataque aí, mas as pretas têm um final vencedor por conta do peão passado, né? E o rei vai poder apoiar a subida desse peão. Mas tudo bem, não é um final simples, né? Rei F5, por exemplo, torre C7, rei G4, deixando aqui os peões, né? Não seria um final fácil de jogar isso aqui. Torre por H7, torre C8, por exemplo, torre por B7, né? Parece que as brancas estão ganhando, só que não. F3, cheque, rei F2, torre na sétima aqui, torre C2, cheque, rei E3, torre por H2. Esse é um final ganho para as negras, mas ainda assim complicadíssimo. Torre B4, cheque, rei G3, torre B6, torre E2, cheque, rei D3 e aí rei G2 apoiando a descida do peão, né? Poderia seguir aqui com torre por G6, mas aí F2 e acabou, né? Não adianta o rei capturar aqui, senão tá promovendo para a dama, essa torre vai cair na sequência. Então esse é um final vencedor. Mas torre F6 segura, aí viria a torre por B2, né? Colocando a torre em segurança e ameaçando promover o peão. E aí não há o que fazer mesmo, né? Rei aqui em C3, torre por A2, rei aqui em B3, dá para jogar a torre em E2 com o final vencedor aqui, promovendo na sequência. Portanto, por isso que aqui na partida esse lance aqui seria vencedor para o Magnus Carlsen. Magnus Carlsen segue com torre F7 e dá chance aqui para o Kasparov usar um recurso muito interessante nessa posição, que é o recurso
torre em E3, olha só, agora cravando aqui o peão, a partida seguiu com o bispo por E2, aí você fala, mas aí ganha o peão do mesmo jeito, rei por E2 ou torre por E2, está caindo em F4, está caindo aqui em F4, mas na verdade aqui o Kasparov faz um lance intermediário aqui, torre por E5, a partida continuou com rei D6 e agora sim torre por E2. Temos torre aqui por F4, tudo igual em termos materiais, 4 peões para cada um. E vamos para esse final então. Kasparov segue com rei aqui em E3 atacando a torre, torre G4, torre D2 cheque, rei aqui em E6 e torre C2. Está caindo o peão aqui de G5, torre por G5, no entanto Kasparov entrou na sétima, torre aqui em C7, atacando esses dois peões. E o Carlsen segue de maneira extremamente ativa com torre B5, protegendo B7 e atacando aqui, né? Vai querer entrar na sétima, que é capturar esse peão e fazer a limpa. Posição perigosíssima, Kasparov segue com torre por H7, temos torre por B2, A4 aqui pelo Kasparov, A5 pelo campeão mundial Magnus Carlsen e aqui H4 pelo Kasparov, avançando com esse peão. Temos torre aqui em B4, torre em H6, pressionando o peão de G6, ameaçando o H5 também. E aqui, rei F7, um lance dramático aqui, enfim, com a ajuda de computadores e com muito tempo, a gente descobre que rei D7 é o lance vencedor aqui para as negras. Mas, pessoal, é muito pouco tempo para jogar, né? São dois gigantes aqui, não dá para culpar, né? Ah, não, jogou rei F7, esse lance dá chance para as brancas. Na verdade, o vencedor é rei D7, isso é óbvio. Claro que não, né? Não tem como fazer uma análise dessa, isso aqui vai uma longa análise, né? Para explicar por que rei D7 vence e tal. O fato é que a partida seguiu com rei F7. Temos H5, o recurso salvador aqui para o Kasparov, ameaçando agora ou capturar de peão ou de torre. Agora G por H5, torre por H5. E por que esse foi um recurso bom, né? Agora não adianta o Magnus Carlsen capturar o peão, senão torre B5 aqui empata. Vai capturar o peão de B7 na sequência e torre um peão a mais, o rei vai chegar próximo aqui da casa de promoção, vai ser um final conhecido, um final empatado, né? Ah, Rafael, mas se fosse assim, né, se o lance jogado fosse torre por A4, torre B5, as pretas teriam torre B4 protegendo, mas aí está desprotegendo aqui e mesmo assim poderia trocar, apesar de que esse final aqui precisaria ter estudo em dia para jogar isso aqui de brancas, dá para empatar isso, mas somente um lance empata aqui, todos os outros perdem, tá bom? Então aqui finais são importantíssimos por conta disso. Imagina se você está jogando isso daqui contra o Magnus Carlsen e é a sua vez de jogar e você jogou aí por tantos lances, aí mais de 40, quase 50 lances de uma maneira impecável, se põe na posição do Kasparov e aí você tem que jogar isso daqui. Imagina se você faz o lance errado e perde. Imagina se você faz o lance rei D4 e perde imediatamente. Não pode, rei D4 perde, né? Aqui o único lance que ganha também não é rei D2, rei D2 perde. O único que ganha, não, que empata é rei D3. Tá? Então aqui por isso que o estudo de finais tem que estar em dia, tá? Se os seus estudos de finais não estão em dia, entre na academia Xadrez Brasil, xadrezbrasil.com.br, faça lá os cursos, faça os cursos de finais, porque aí numa situação dessas, né, não pode jogar tudo por água abaixo. Aqui somente rei D3 com a ideia, rei D3 ganha um tempo e força as pretas a jogarem B5, porque rei D3 está ameaçando rei C4. E aí força as pretas a perderem um tempo com B5 e aí sim dá para o rei passar por baixo e capturar o peão. Se vier por baixo direto, o rei encosta. Não dá tempo, olha só. Não dá tempo de chegar no peão e as pretas. E esse final é vencedor para as negras, né? E por que esse perde? Porque aí as pretas jogam B5 direto e você não encosta. Olha o muro aqui. Você não encosta mais nesses peões. Se você tentar vir por baixo, o rei chega. E se você tentar vir por cima, o peão passa. Tá? Então, interessante, né? Mas, enfim, não foi nada disso que aconteceu na partida. Aqui, então, depois de torre por H5 pelo Kasparov, a partida seguiu com B6, protegendo o peão de A. Temos aqui torre em E5, cortando o rei aqui do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen continua não podendo capturar o peão, mesmo tema está surgindo, torre B5 na sequência. Então a partida seguiu com rei F6 atacando a torre, torre E4 propondo aí a troca das torres. Temos torre B3 evitando. Aqui se trocar também é um final empatado, tá? Rei E6, rei D4, isso aqui é empatadaço, não tem como ninguém progredir aqui. Rei C6, rei D4 simplesmente, isso aqui é empate. Então aqui na partida seguiu com torre B3, cheque, rei D2, rei F5 atacando a torre, torre H4 cortando aqui o rei e mantendo a defesa do peão, rei E5, rei C2, torre F3, torre H6 atacando o peão de B, torre aqui em F6 protegendo e aí torre por F6, rei por F6 e esse final aqui, será que é empatado? É empatado, mas vamos ver, aqui eles continuaram jogando,
Temos aqui rei D3 pelo Kasparov, rei E5 e aqui rei C4 seria suficiente para empatar, mas o Kasparov mostra que os seus estudos de finais, claro que estão em dia, já estudou demais o Kasparov, né? Décadas e décadas, né? Campeão mundial por décadas, tem que saber jogar esse final, né? Claro que ele sabe, rei E3 simplesmente ganhando a oposição, rei D6, rei D4, rei C6, rei C4, B5 cheque, e aqui ambos os jogadores concordaram no empate. Aqui não tem o que fazer, né? Peão toma, rei B6, você pode botar o seu rei lá embaixo, né? Não precisa nem fazer nada, e só ficar jogando o rei de um lado e para o outro, que isso aqui vai empatar, né? Os jogadores sabem disso, isso aqui é um empate por afogamento, os jogadores já sabem disso, claro, por isso que depois de B5 aí, ambos os jogadores concordaram aí no empate. 16 anos depois aí, né, finalmente mais uma vez esse encontro entre Garry Kasparov e Magnus Carlsen. Não foi dessa vez, Magnus Carlsen continua sem conseguir uma vitória na vida contra Garry Kasparov. Mesmo no Chess 960, né, poderia contar. É claro que se aqui o Magnus Carlsen tivesse ganho, muita gente ia falar, não, mas no xadrez tradicional, né, não ganhou do Kasparov. Para não dar esse debate, pelo menos aqui empatou, né? Então o Magnus Carlsen continua sem vencer aí o Garry Kasparov, mas uma partida fantástica, né? Uma partida aí realmente sensacional. A gente ficou sem o relatório aqui do chess.com, porque o chess.com eu não consegui, eu tô no Lichess, eu não consegui no chess.com jogar, montar e fazer análise de partida de Chess 960. Tem um jeito lá de fazer, eu já tentei de tudo, tem realmente como você montar a posição, tem como você definir que é um Chess 960, mas ele não faz o grande rock, tá? Ele não carrega a PGN, enfim, tem problemas ali no chess.com para isso. Então o Lichess aqui está funcionando redondinho, né? Só vou ficar devendo ali o relatório, né, que a gente costuma ter no chess.com. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse grande encontro aí dessas duas lendas aí do xadrez mundial, Magnus Carlsen e Garry Kasparov. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!